O que você faria se ouvisse uma mulher batendo na sua porta no meio da madrugada, pedindo para ser escondida de um homem que jurou acabar com ela? E se esse homem fosse o mais poderoso da região, aquele que a polícia nunca encosta? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja lá que horas forem aí na sua casa, você é muito bem-vindo aqui. Meu nome é João Pereira. Tenho 58 anos e sou dono de um pequeno sítio às margens do rio Tapajós, lá no interior do Pará. Antes de começar, deixa aqui nos comentários de que canto do Brasil você está me assistindo. Eu adoro saber que tem gente de todo o país acompanhando essas histórias. E se você curte história do Brasil profundo, do interior, da Amazônia, se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda demais a gente continuar trazendo essas histórias para vocês. A noite na beira do Tapajós era daquelas que parece que a floresta inteira está respirando junto com você. O ar carregado de umidade, o cheiro de terra molhada misturado com o perfume das flores que só abrem depois que o sol se vai. Os grilos cantavam numa sinfonia que a gente que mora por aqui aprende a amar. E de vez em quando se ouvia o mergulho de algum peixe grande quebrando a superfície do rio. Eu estava sentado na varanda da minha casa de madeira, aquela que construí com minhas próprias mãos, quando cheguei nessa terra há mais de 20 anos. A luz fraca do lampião, a querosene, dançava nas paredes, fazendo sombras compridas que se mexiam como fantasmas. Eu segurava uma xícara de café preto, daquele bem forte que a gente faz na boca do fogão a lenha, e deixava minha mente vagar para as lembranças que não me deixam dormir direito. Fazia uns 15 anos que eu tinha perdido minha mulher, a Clarice, e meu filho pequeno, o Pedrinho, numa enchente violenta que levou metade da vila rio abaixo. Eu não estava em casa naquele dia. Tinha ido vender farinha na cidade, e quando voltei, só encontrei destroços e silêncio. Desde então, eu escolhi viver meio afastado do povo, cumprindo minha rotina de pescar, plantar minha mandioca, cuidar das galinhas e evitar qualquer tipo de confusão que pudesse me fazer sentir de novo aquela dor de perder gente que a gente ama. Mas a Amazônia tem um jeito de trazer o passado de volta, mesmo quando você jura que enterrou ele bem fundo. Naquela noite, eu ouvi um barulho diferente. Não era bicho, não era vento. Era passos apressados na trilha de barro que leva até minha casa. Passos leves, quase desesperados, acompanhados de uma respiração ofegante. Levantei devagar, deixando a xícara de lado, e caminhei até a beirada da varanda. A luz do lampião não alcançava muito longe, mas eu consegui ver uma figura pequena se aproximando, tropeçando nas raízes que sobressaem do chão. Quando ela chegou mais perto, vi que era uma mulher jovem, não devia ter mais de 20 e poucos anos. A pele morena brilhava de suor, o cabelo preto grudado na testa, os olhos arregalados de puro terror. A roupa dela, um vestido simples de algodão, estava rasgado na barra e sujo de lama. Ela subia os 3 degraus de madeira da minha varanda cambaleando, e quando me viu, as pernas dela cederam. Ela caiu de joelhos na minha frente, as mãos tremendo, e ergueu o rosto para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era medo puro, aquele tipo de medo que faz a gente preferir morrer do que continuar correndo. Ela abriu a boca, a voz saindo rouca e quebrada. "Por favor, senhor, feche a porta. Ele está vindo, ele vai me matar." Eu fiquei parado por um segundo, tentando processar o que estava acontecendo. Meu coração, que já tinha esquecido como é bater forte por outra pessoa, começou a martelar no peito. Olhei para a trilha atrás dela. Ainda não via nada, mas podia ouvir. Vozes masculinas ao longe, gritos, o estalar de galhos sendo pisados com força. Ela segurou a barra da minha calça com desespero. "Ele não pode me achar aqui. Ele disse que dessa vez eu não escapo." Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela sussurrou um nome que fez meu sangue gelar. "É o Coronel Barros. Ele mandou os capangas atrás de mim." O Coronel Sebastião Barros. Todo mundo no Tapajós conhecia esse nome. E ninguém falava dele sem baixar a voz primeiro.
Ele era dono de quase metade das terras da região, controlava a madeira que saía da floresta, tinha políticos na palma da mão e seus jagunços faziam o que ele mandava sem pestanejar. Eu já tinha ouvido histórias sobre ele, sobre como tratava as mulheres que trabalhavam nas suas propriedades, sobre como fazia sumir quem atravessava o caminho dele, mas nunca tinha me envolvido com nada disso. Eu era só um velho cansado, tentando viver em paz na beira do rio. Olhei para a moça ajoelhada na minha frente. Os olhos dela suplicavam, as mãos tremiam, e eu podia ver marcas roxas nos braços dela, sinais de quem tinha sido agarrada com força, machucada de propósito. Naquele momento eu tive duas escolhas. Podia fingir que não vi nada, deixar ela seguir pela trilha e desaparecer na mata, me proteger de uma encrenca que não era minha. Ou podia fazer o que minha Clarice teria feito, o que ela sempre me ensinou antes de partir. Proteger quem não tem ninguém. A voz dos homens ficou mais perto. Eu ouvi o som inconfundível de uma espingarda sendo engatilhada, o riso cruel de quem está caçando alguém para se divertir. E foi então que eu tomei a decisão. "Entra!" eu disse baixo. Ela me olhou com os olhos cheios d'água, não acreditando. Eu segurei o braço dela e levantei ela com cuidado. "Entra agora!" Nós dois entramos na casa. Eu fechei a porta de madeira pesada atrás de nós, passei a trava grossa de pau e apaguei o lampião da varanda. Dentro da casa, acendi só uma vela pequena, o suficiente para a gente ver, mas não para chamar a atenção de fora. Ela ficou encostada na parede, abraçando o próprio corpo, tentando controlar os soluços silenciosos que sacudiam o peito dela. "Como é teu nome?" perguntei em voz baixa. "Joana", ela sussurrou. "Joana Ferreira. Antes de eu continuar, me conta uma coisa. Se você tivesse no lugar dele, teria feito diferente? Teria arriscado sua própria paz para proteger uma desconhecida? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. E se você está gostando dessa história do Brasil profundo, deixa aquele like. Ajuda demais o canal a crescer e trazer mais histórias do interior para vocês. Eu apontei para a porta dos fundos da casa, que dava para o quarto onde eu guardava as redes e ferramentas. "Fica lá dentro, não faz barulho, e não acende luz nenhuma, ouviu?" Ela assentiu rápido, os olhos ainda vidrados em mim, como se eu fosse a única tábua de salvação dela num mar de tempestade. Ela desapareceu pela porta, e eu ouvi o rangido leve da rede sendo armada. Respirei fundo, tentando acalmar os nervos. Fazia anos que eu não sentia essa adrenalina no sangue. Voltei para a varanda, reacendi o lampião como se nada tivesse acontecido e sentei de novo na cadeira de balanço. Peguei minha xícara de café, que já tinha esfriado, e fingi estar tranquilo. Não demorou muito. 3 homens surgiram da trilha, todos armados, espingardas nos ombros, facões na cintura, expressões de quem estava acostumado a fazer os outros tremerem. O da frente era alto, magro, com um bigode fino e olhos de cobra. Ele cuspiu no chão antes de falar. "Boa noite, seu João", ele disse, mas não tinha nada de bom naquela voz. "Boa noite", respondi mantendo o tom calmo, neutro. "A gente está procurando uma moça, cabelo preto, vestido claro. Passou por aqui?" Eu dei um gole no café frio sem pressa. "Não vi ninguém não, rapaz. Tô aqui faz horas, só eu e os grilos." O homem estreitou os olhos. "Tem certeza? Porque a gente viu os rastros dela vindo para esse lado. Pode ser que ela tenha cortado pelo mato." Eu disse dando de ombros. "A floresta é grande, gente se perde fácil por aí." Os outros 2 jagunços se entreolharam. Um deles, mais novo, deu um passo à frente. "A gente podia dar uma olhada dentro da sua casa, só para ter certeza." Eu me levantei devagar, deixando a xícara de lado. Minha mão descansou no cabo do facão que eu sempre carrego na cintura. Não de forma ameaçadora, só deixando claro que eu estava preparado. "Aqui é propriedade privada, rapaz, e eu não recebi visita com convite. Se a moça passou por aqui e seguiu, vocês vão ter que procurar em outro lugar. Eu não tenho nada a ver com o que vocês estão caçando." O homem do bigode deu um sorriso torto. "Cuidado, velho.
Você sabe com quem você está falando? A gente trabalha para o Coronel Barros e ele não gosta quando alguém atrapalha os negócios dele. Eu sei muito bem quem é o coronel, respondi mantendo a voz firme. E ele também sabe que eu nunca me meti nos assuntos dele. Não vou começar agora. Mas também não vou deixar ninguém invadir minha casa no meio da noite. Vocês podem ir embora ou a gente pode ter um problema aqui. A tensão encheu o ar como fumaça antes da tempestade. Por um momento, achei que eles iam tentar alguma coisa. Mas o líder dos três ergueu a mão, sinalizando para os outros recuarem. Tá bom, seu João, mas a gente vai ficar de olho. E se a gente descobrir que você tá mentindo... Ele deixou a ameaça pendurada no ar, deu as costas e os três sumiram pela trilha de novo. Eu fiquei na varanda até os passos deles desaparecerem completamente, engolidos pela escuridão da floresta. Só então voltei para dentro da casa. Joana estava parada na porta do quarto dos fundos, o rosto pálido, as mãos ainda tremendo. Eles foram embora, eu disse. Ela soltou um suspiro longo, mas não pareceu aliviada. Pareceu mais assustada ainda. Eles vão voltar, ela sussurrou. O coronel nunca desiste. Ele disse que eu sou propriedade dele, que eu não posso fugir. Senti a raiva subir quente no peito. Ninguém é propriedade de ninguém, moça. Isso aqui não é mais tempo de senzala. Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo de novo. Pro coronel, o tempo nunca mudou. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. Os jagunços iam voltar. E da próxima vez, talvez não aceitassem um não como resposta. Mas naquele momento, olhando para Joana, vendo o terror estampado no rosto dela, eu sabia que não podia voltar atrás. Eu tinha feito minha escolha e agora teria que viver com as consequências. Passei a noite acordado, sentado na varanda com o facão no colo e a espingarda velha do meu pai apoiada na parede ao lado. Joana dormiu inquieta na rede dos fundos, acordando de vez em quando com um grito abafado, suando frio. Cada som da floresta me fazia saltar. O pio da coruja, o farfalhar das folhas, o ranger distante de algum galho. No interior, a gente aprende que a natureza fala. E naquela noite, ela estava me avisando que a tempestade ainda não tinha chegado. Quando o primeiro raio de sol começou a rasgar a escuridão, pintando o céu de laranja e rosa por cima das árvores, eu ouvi Joana se mexer lá dentro. Ela apareceu na porta, o cabelo ainda bagunçado, os olhos inchados de tanto chorar. "Bom dia", eu disse, tentando soar calmo. Ela deu um meio sorriso fraco. "Bom dia, seu João. Desculpa por ter trazido isso tudo para sua vida." "Não se desculpa", eu cortei. "Você não escolheu passar por isso, e eu escolhi te ajudar. Agora vem comer alguma coisa. Barriga vazia não ajuda ninguém a pensar direito." Fiz um café fresco, tosquei um pedaço de pão que tinha sobrado do dia anterior e servi com manteiga e rapadura. Joana comeu devagar, como se tivesse esquecido o que era ter comida na frente. Enquanto ela comia, eu fiquei observando. As marcas nos braços dela, os hematomas que começavam a ficar amarelados, sinais de violência que já duravam tempo. "Quanto tempo você trabalhou para o coronel?" perguntei. Ela engoliu o pedaço de pão antes de responder. "Desde que eu tinha 15 anos. Minha mãe morreu de febre. E meu pai, ele devia dinheiro para o coronel. Quando não conseguiu pagar, o coronel disse que eu ia trabalhar na casa grande dele para quitar a dívida." "E seu pai deixou?" perguntei, tentando não deixar o julgamento aparecer na voz. "Meu pai não teve escolha", ela disse baixo. "Ou eu ia, ou ele ia preso. E todo mundo sabe que quem entra na cadeia por dívida com o coronel não sai vivo." Eu apertei os dedos na xícara de café. Conhecia histórias assim. O interior brasileiro tá cheio delas. Gente poderosa que acha que pode comprar e vender vidas, que trata trabalhador como se fosse gado. E ninguém faz nada, porque a polícia está no bolso deles, o juiz janta na mesa deles, o prefeito assina o que eles mandam. "E por que você fugiu agora?" perguntei. Joana baixou os olhos. "Porque ele disse que ia me levar para a cidade, para a casa dele lá. Disse que eu ia ficar só para ele, que não ia mais trabalhar na cozinha, que eu ia ser dele." A voz dela quebrou na última palavra.
Eu senti meu estômago embrulhar. Quando foi que você fugiu? Ontem de noite. Ele tinha bebido demais, dormiu cedo. Eu peguei só a roupa do corpo e corri. Não parei até chegar aqui. Por que veio para cá? Ela me olhou nos olhos, porque eu já tinha ouvido falar do Senhor, que o Senhor era homem de palavra, que não se curvava para ninguém. Eu não tinha mais ninguém, seu João. O Senhor era minha única esperança. Senti um peso enorme no peito. Eu, um velho sozinho que só queria viver em paz, de repente tinha me tornado a única barreira entre essa moça e um homem que achava que podia fazer o que quisesse. Agora, para um pouquinho, respira fundo e toma um gole do seu café ou chimarrão aí. Me diz que horas são onde você tá e de que estado você tá me ouvindo. Eu leio todos os comentários e adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora para não perder a próxima história. O dia passou devagar. Eu deixei Joana descansar enquanto eu cuidava das tarefas do sítio. Alimentei as galinhas, arranquei mandioca, consertei a cerca que estava frouxa perto do chiqueiro. Mas minha cabeça não parava de trabalhar. Eu sabia que os jagunços iam voltar, e quando voltassem, não ia ser só para conversar. Precisava de um plano. No fim da tarde, quando o sol já começava a cair e o calor dava uma trégua, eu sentei com Joana na varanda. Escuta, Joana, a gente precisa pensar no próximo passo. Você não pode ficar aqui para sempre, e eu não vou conseguir te proteger sozinho se eles voltarem com mais gente. Ela assentiu, os olhos tristes. Eu sei, eu só não sei para onde ir. Não tenho ninguém, nenhum parente, nenhum amigo que possa me esconder sem ter medo do coronel. E se a gente fosse até a cidade, procurar ajuda de alguém que não tem medo dele? Ela deu uma risada amarga. Quem não tem medo do coronel Barros? A delegacia, o juiz, todos recebem dele. Ninguém vai me ajudar, seu João. É assim que funciona aqui. Eu sabia que ela tinha razão, mas não podia simplesmente desistir. Tem uma coisa que eu posso tentar. Eu disse devagar. Conheço um padre na cidade, o padre Antônio. Ele não tem medo de ninguém. Já denunciou o grileiro, já enfrentou político corrupto. Se alguém pode te ajudar, é ele. Os olhos dela brilharam com um fiapo de esperança. Você acha que ele ia me ajudar? Eu acho que ele ia fazer o que fosse certo. E esconder você do coronel é a coisa certa. Decidimos que no dia seguinte, bem cedo, antes do sol nascer, a gente ia descer o rio de canoa até a cidade. Lá, eu ia levar Joana até a igreja. E o padre Antônio ia saber o que fazer. Mas aquela noite, a sorte não estava do nosso lado. Por volta das 10 da noite, eu ouvi de novo passos. Mas dessa vez não eram só 3 homens. Eram mais, muitos mais. Levantei rápido, peguei a espingarda e fui até a janela. Pela fresta, vi pelo menos 6 homens se aproximando da casa. E no meio deles, montado num cavalo grande e preto, estava ele. O coronel Sebastião Barros. Alto, de barba grisalha, bem aparada, chapéu de couro, roupa cara, ele tinha aquele jeito de quem nunca tinha ouvido a palavra não na vida. E o sorriso no rosto dele era o tipo de sorriso que gela o sangue. Ele parou o cavalo na frente da minha casa e desmontou devagar, sem pressa, como quem já sabia que ia ganhar. Seu João Pereira. A voz dele ecoou grave e firme. A gente precisa conversar. Eu saí para a varanda, a espingarda na mão, mas apontada para baixo. Coronel, que honra ter sua visita, mas eu não lembro de ter convidado. Ele riu, um som seco. Vim buscar o que é meu. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Não sei. Não, coronel. Por que não me esclarece? Os olhos dele ficaram duros. A Joana, ela tá aí dentro e você vai entregar ela para mim, agora. Senti Joana atrás de mim tremendo, mas em pé. Ela tinha vindo até a porta e agora estava me olhando, esperando para ver o que eu ia fazer. A moça não é sua propriedade. Coronel, ela é gente, e gente livre escolhe onde fica. O sorriso dele sumiu. Você está cometendo um erro muito grande, velho. Eu tenho poder suficiente para acabar com você e ninguém nem vai notar. Você é só mais um pobre coitado morando na beira do rio. Pode ser.
eu disse, levantando a espingarda e apontando para ele. Mas esse pobre coitado não tem medo de morrer. E se eu vou morrer, vou levar alguém comigo. A escolha é sua, coronel. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Os jagunços todos tensionaram, mãos nas armas, esperando a ordem. O coronel me encarou por um longo momento, avaliando se eu estava blefando. Eu não estava. Ele viu isso nos meus olhos. Finalmente ele deu um passo para trás, subiu no cavalo de novo. Tá bom, seu João. Você escolheu seu lado. Mas isso não acaba aqui. Amanhã de manhã, quando o sol nascer, eu volto. E aí não vai ter conversa. Vai ter fogo. Vai ter sangue. E você vai se arrepender de ter me desafiado. Ele puxou as rédeas. Virou o cavalo e saiu com os jagunços atrás dele. Quando eles sumiram, eu soltei o ar que estava prendendo. Joana desabou atrás de mim, chorando. Ele vai voltar. Ele vai matar a gente. Eu me virei para ela. Segurei os ombros dela firme. Escuta aqui. A gente não vai ficar esperando. A gente vai sair agora. De noite, pelo rio. Ele não espera isso. Quando ele voltar de manhã, a gente já vai estar longe. Ela assentiu, limpando as lágrimas. O senhor tem certeza? Não tenho certeza de nada, Joana. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu não vou deixar aquele homem te levar. Nem que seja a última coisa que eu faça. Pegamos o mínimo necessário. Eu enfiei a espingarda, facão, um pouco de comida e 2 garrafas d'água numa mochila velha. Joana amarrou o cabelo, vestiu uma calça comprida que eu dei para ela não se machucar no mato e calçou as botas de borracha. Descemos até o barranco onde eu guardava minha canoa. A lua estava alta, iluminando o rio que parecia uma faixa de prata cortando a floresta escura. O som da água correndo era tranquilo, quase irônico, considerando o perigo que a gente estava correndo. Empurramos a canoa para a água, entramos, e eu peguei o remo. Comecei a remar rio abaixo, devagar, sem fazer barulho. A corrente ajudava, levando a gente mais rápido. Joana ficou sentada na frente, olhando para trás de vez em quando, como se esperasse ver os jagunços surgindo das árvores. A noite no rio é diferente. Os sons da floresta ficam abafados pela água e você sente como se estivesse flutuando num mundo à parte, separado do resto. Mas eu sabia que o perigo estava lá esperando. Remei por horas. Meus braços começaram a doer, mas eu não parava. Precisava colocar a maior distância possível entre nós e o sítio antes do amanhecer. Quando o céu começou a clarear, pintando as nuvens de rosa e laranja, eu vi ao longe as primeiras casas da vila, que ficava antes da cidade grande. Era um lugarejo pequeno. Umas 20 casas de madeira, uma igrejinha, uma venda. Eu conhecia o dono da venda, o seu Raimundo. Ele era gente boa e, mais importante, não devia nada para o coronel. Encostamos a canoa no barranco, amarrei ela numa árvore e ajudei Joana a subir. Fomos até a venda, que ainda estava fechada, e bati na porta dos fundos. Demorou um pouco, mas seu Raimundo apareceu de camiseta e calça de pijama, olhos sonolentos. Seu João, que você está fazendo aqui essa hora? Preciso de ajuda, compadre. É urgente. Ele viu Joana atrás de mim, o estado dela, e entendeu na hora que a coisa era séria. Entra rápido. Entramos. Ele fechou a porta e trancou. O que está acontecendo? Contei tudo para ele. O coronel, a fuga, a ameaça. Ele ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminei, ele suspirou fundo. Vocês mexeram com o pior homem da região, seu João. Eu sei, mas eu não podia deixar ela nas mãos dele. Raimundo olhou para Joana com compaixão. E você não devia mesmo. Coronel Barros é um câncer nessa terra. Alguém precisa enfrentar ele. Você conhece alguém que pode ajudar? Ele pensou por um momento. O padre Antônio. Ele está na cidade, na igreja matriz. Se alguém pode fazer alguma coisa, é ele. Mas vai ser perigoso chegar lá. Eu sei, mas não tem outro jeito. Raimundo foi até os fundos da venda, voltou com um saco de farinha. Leva isso e toma aqui também. Ele me entregou uma nota de dinheiro amassada. Não é muito, mas pode ajudar. Agradeci, emocionado. No interior, a gente sabe que amizade vale mais que ouro.
Saímos da venda e seguimos a pé pela trilha que levava à cidade. O sol já estava alto, o calor começando a apertar, o suor escorrendo. Joana andava rápido, apesar do cansaço, os olhos fixos no caminho à frente. A gente estava a meio caminho quando ouvimos cavalos, muitos cavalos, vindo atrás de nós. Olhei para trás e vi a poeira subindo na estrada. Eles tinham descoberto que a gente fugiu e agora estavam no nosso encalço. Corre! Gritei. Começamos a correr pela trilha, o coração batendo descontrolado, os pulmões ardendo, mas a gente estava a pé e eles a cavalo. Não ia dar tempo. Vi uma trilha menor entrando para o mato, quase invisível. Por aqui! Peguei a mão de Joana e mergulhamos na floresta. Galhos arranhavam nossos braços e rosto, cipó tentava nos derrubar, mas a gente não parava. Ouvimos os cavalos pararem na trilha, as vozes dos homens gritando. Eles entraram no mato, atrás deles! Corremos mais fundo. A floresta fechada era nossa aliada agora. Cavalo não entra fácil em mata densa, mas jagunço a pé, sim. Continuamos por tempo que pareceu eternidade, até que chegamos numa clareira pequena. E foi ali que vimos uma cabana velha, abandonada, coberta de cipó e musgo. Ali, eu disse. Entramos. A cabana estava escura, cheirava a mofo e terra, mas tinha onde se esconder. Nos agachamos atrás de uns caixotes velhos, tentando controlar a respiração, ouvindo. Os passos dos jagunços ecoavam lá fora, procurando, xingando. Eles têm que estar por aqui. Se espalha, procura em todo canto. Ficamos ali, sem ousar respirar alto, enquanto os homens vasculhavam a mata ao redor. Essa parte da história sempre me arrepia até hoje. E olha que eu já contei ela várias vezes. Se você está sentindo o mesmo, deixa aquele like aí e compartilha com alguém que você acha que ia gostar dessa história também. Ajuda muito o canal, de verdade. Ficamos escondidos naquela cabana por horas. O sol subia, o calor ficava insuportável e os mosquitos começaram a nos devorar vivos. Mas a gente não podia sair. Ouvimos os jagunços passarem perto várias vezes, mas nunca entraram na cabana. Talvez achassem que estava velha demais, que ninguém ia se esconder ali. Ou talvez a sorte tivesse do nosso lado, só dessa vez. Quando o sol começou a descer de novo e o barulho dos homens finalmente sumiu, eu arrisquei dar uma olhada para fora. Nada. Floresta vazia, só o canto dos pássaros voltando depois do susto. Vamos! Sussurrei. Saímos da cabana e voltamos para a trilha, mas dessa vez tomando cuidado, andando devagar, atentos a qualquer som. Levou mais 2 horas, mas finalmente chegamos na cidade. Era uma cidade pequena, mas comparada com o sítio, parecia um mundo diferente. Ruas de terra batida, casas de alvenaria, lojas, a igreja matriz no centro da praça. Fomos direto para a igreja. As portas estavam abertas e dentro, ajoelhado em frente ao altar, estava o padre Antônio, um homem de uns 60 e poucos anos, magro, cabelo grisalho, mas olhos cheios de vida e determinação. Ele se levantou quando nos viu entrar. Seu João? Meu filho, que surpresa! Padre, eu disse, a voz cansada, preciso da sua ajuda. Ele olhou para Joana, viu o estado dela e o rosto dele se fechou em preocupação. Venham, vamos conversar no meu escritório. Nos levou para uma sala pequena nos fundos da igreja, com uma mesa simples, cadeiras de madeira e uma estante cheia de livros velhos. Sentamos e eu contei tudo. O padre ouviu em silêncio, as mãos entrelaçadas, a expressão ficando cada vez mais grave. Quando terminei, ele suspirou fundo. O coronel Barros é um homem perigoso, seu João. Já tentei denunciar ele antes. Mas ele tem proteção. Político, juiz, delegado, tudo comprado. Eu sei, padre, mas a gente não pode deixar ele continuar fazendo isso. Quantas Joanas mais vão sofrer se ninguém fizer nada? O padre olhou para Joana. Você quer testemunhar contra ele, minha filha? Ela ergueu o rosto, e pela primeira vez, desde que eu a conheci, vi algo além de medo nos olhos dela. Vi raiva, determinação. Sim, padre, eu quero que ele pague pelo que fez comigo e com todas as outras mulheres que ele machucou.
O padre assentiu. Então a gente vai fazer isso do jeito certo. Vou contratar um promotor que conheço na capital. Ele não tem rabo preso com o coronel. E vou reunir mais testemunhas, outras mulheres que sofreram nas mãos dele. Juntas, vocês vão ser fortes o suficiente para derrubar esse homem. Isso vai levar tempo, eu disse. E enquanto isso, ela não está segura. Eu sei, por isso ela vai ficar aqui na casa das irmãs. O convento é o lugar mais seguro que eu conheço. Nem o coronel seria louco o suficiente de invadir um convento. Joana olhou para mim, os olhos cheios de gratidão. Obrigada, seu João. Por tudo. O senhor salvou minha vida. Eu segurei a mão dela. A gente ainda não salvou nada, mas a gente vai. Eu prometo. Nos dias seguintes, o padre Antônio trabalhou rápido. Ele entrou em contato com o promotor, que veio da capital para ouvir o testemunho de Joana. E não foi só ela. Outras 3 mulheres que tinham trabalhado para o coronel apareceram, corajosas, dispostas a contar o que tinham passado. Com os testemunhos e evidências, o promotor conseguiu um mandado de prisão. E numa manhã de quinta-feira, a Polícia Federal chegou na fazenda do coronel. Não a polícia local que ele controlava, mas gente de fora que não devia nada para ele. Prenderam o coronel Sebastião Barros ali mesmo, na frente dos empregados, na frente dos jagunços, na frente de todo mundo que achava que ele era intocável. E pela primeira vez em décadas, a região respirou aliviada. O julgamento foi rápido, com tantos testemunhos, não tinha como ele escapar. Foi condenado a 15 anos de prisão. As terras dele foram confiscadas, redistribuídas para quem realmente trabalhava nelas. E Joana, ela começou uma vida nova. Com a ajuda do padre e das irmãs, ela conseguiu um emprego na cidade, num comércio pequeno, e começou a estudar à noite. Meses depois, quando voltei para a cidade para visitar, encontrei ela na praça. Ela estava sorrindo, de verdade, pela primeira vez desde que eu a conheci. Seu João! Ela correu e me abraçou. Como você tá? Melhor, ela disse, os olhos brilhando. Muito melhor. E tudo graças ao Senhor. Eu balancei a cabeça. Não foi graças a mim, foi graças a você que teve coragem de não desistir. Ela sorriu. A gente teve coragem junto. E eu acho que era isso. Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e mesmo assim fazer o que é certo. E talvez essa seja a verdadeira lição dessa história, que não importa quão fundo você caiu, quão quebrado você tá, sempre tem uma chance de se levantar de novo. Às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que acredite que ainda tem algo de bom em nós. E às vezes a gente é esse alguém para outra pessoa. No Brasil profundo, a gente aprende que a vida é dura, mas a gente é mais duro ainda quando tem amor no peito e propósito na alma. Eu voltei para o meu sítio na beira do Tapajós. As galinhas ainda ciscavam no terreiro, o rio ainda corria manso e a floresta ainda respirava junto comigo nas noites quentes. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu não me sentia mais sozinho, porque eu sabia que tinha feito a diferença, que tinha valido a pena. Antes de ir, quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficou até aqui. Eu sei que muitos assistem tarde da noite, e eu aprecio demais essa companhia. Mas cuida da sua saúde, viu? Se já tá tarde aí, fecha o vídeo e vai descansar. Essas histórias vão estar aqui amanhã. E eu também não sou mais tão novo assim. Depois de horas editando esses vídeos, eu também preciso do meu descanso. Por isso cuido tanto da minha saúde e da de vocês também. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima história do Brasil Profundo.